Resolução das questões da página 81. Questão 16. Determine a posição relativa entre a circunferência descrita pela equação x² menos 4x mais y² igual a zero e o ponto, né? Ele deu aqui 4 pontos. Ele quer saber se o ponto é interno à circunferência, externo à circunferência ou pertence à circunferência. Eu coloquei aqui a equação da circunferência, aqui é a equação, a forma da equação da circunferência reduzida, né? Que nós precisamos saber quem é o raio da equação da circunferência, né? Que é para poder saber, né? Porque quando nós aplicarmos essa equação aqui no ponto aqui, substituindo o ponto nos valores de x e de y, se o resultado aqui for igual ao raio ao quadrado, é porque o ponto pertence à circunferência. Se for menor do que o resultado for menor que o raio ao quadrado, é porque o ponto é interno à circunferência. E se o resultado aqui, essa primeira parte, for maior do que o raio ao quadrado, é porque o ponto é externo à circunferência. Então, ele deu aqui a equação geral da circunferência. Para encontrar a equação geral, deixar nesse estilo aqui, nós temos que fazer o que? Utilizar um método de completar quadrados, né? Então, tem a equação aqui, x menos 4x mais y² igual a zero, né? Observe que, para eu ter um produto notável, né, eu estou faltando o que? Tem um x² menos y² menos 4x, né? Então, vamos imaginar o produto notável aqui, x mais a ao quadrado, né? Então, nós teríamos o que? Se desenvolver isso, teria x² mais 2 vezes a vezes x mais y², né? Quando nós desenvolvermos isso daqui, porque eu tenho 2ax, porque seria 2 vezes o primeiro pelo segundo, então seria 2xa, mas é a mesma coisa que eu inverter aqui a posição do a com x. Então, o termo que acompanha o x aqui é quem? 2a. Quem é que está acompanhando o x aqui? Menos 4. Então, nós vamos fazer, né? Esse termo, então, esse 2a aqui tem que ser igual ao menos 4 que está lá. Então, 2a igual a menos 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a igual a menos 4 dividido por 2, a igual a menos 2, né? Então, nós temos o que? Que o a é igual a menos 2. Observe que aqui, no produto notável, esse a está elevado ao quadrado. Então, vamos elevar o a ao quadrado, né? Então, seria a ao quadrado. Quem é o a? É menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4. Então, já temos aqui o valor, né? Então, a ao quadrado é 4 e a é menos 2, né? Então, vamos organizar a nossa equação, né? Então, temos aqui que na equação temos o y, né? Então, se nós desenvolvermos aqui um produto notável com y mais um certo b, seria y mais b elevado ao quadrado. Ia ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2by mais o quadrado do segundo, b ao quadrado. Então, o termo b, esse 2b aqui, é o termo que acompanha o y. Como não aparece o termo que acompanha o y aqui, não tem nenhum y de potência 1 aqui, né? Então, é porque esse termo é zero. Então, nós fazemos 2b, né, é igual ao zero, né? Então, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, b é igual a zero dividido por 2. b é igual a zero. E b ao quadrado seria quem? Zero ao quadrado, que dá zero, né? Então, conhecendo isso, né, a gente acrescenta os valores aqui para completar quadrado. Por isso que o método é chamado de completar quadrado. Para eu completar o quadrado ali, está faltando quem?
o a ao quadrado, né? Então, eu somo mais 4 aqui, aí vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. O y, como é zero, não faz diferença, né? Eu fazer menos 2 vezes y vezes zero, mais zero ao quadrado. Então, eu não preciso colocar. Como eu somei, acrescentei 4 aqui, eu tenho que acrescentar do outro lado também. Porque, imagine a situação, se eu tenho 2 mais 1 igual a 3. Se eu acrescentar aqui mais 2, eu tenho que acrescentar mais 2 aqui para continuar a igualdade. Então vamos lá. Acrescentei 4 aqui, né, para transformar em um produto notável, e acrescentei mais 4 aqui. Se nós substituirmos aqui o valor de a aqui, aí vai ficar x menos 2 ao quadrado, né? Então, esse termo, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é a mesma coisa que eu ter x menos 2 ao quadrado. E o y ao quadrado aqui, né, é a mesma coisa que eu ter y menos 0 ao quadrado, né? Não vai fazer diferença aqui esse zero. Então, igual a 4, né? Que eu acrescentei 4 aqui, né? Então, já temos a equação reduzida da circunferência. Então, a equação da circunferência, o resultado aqui, o r é igual, está elevado ao quadrado. Então, esse 4 é elevado ao quadrado. Então, vamos ter que tá r ao quadrado, então vai ser r igual a raiz quadrada de 4, r igual a 2. Seria mais ou menos, só que como nós estamos falando de distância, que é o raio, então desconsideramos o valor negativo. Então, r igual a 2, né? Seria mais ou menos a raiz de 4, o resultado ia dar mais ou menos 2. E desconsideramos o valor negativo. Então, temos que o raio é 2, né? Então, vamos aplicar. Temos aqui o ponto A, não é? Aí, pegando aqui o ponto A, substituindo aqui o A, o termo x aqui, substituindo o x, então vai ficar menos 1 menos 2 elevado ao quadrado, mais o y é 0, né? Então, 0 menos 0 ao quadrado. Aí vamos ter que menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 3 ao quadrado, que dá 9. Só que 9 é maior do que 4, né? Que seria o r ao quadrado aqui, né? Então, como é maior do que o raio, esse ponto é externo à circunferência. Vamos partir para o ponto B. Nós pegamos as coordenadas do ponto B e substituindo. Vai ficar, no lugar do x é 2, né? 2 menos 2 ao quadrado, mais o y, que é menos 2 menos 0 ao quadrado. 2 menos 2, 0, né? 0 ao quadrado, 0. Menos 2, menos 0, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 é igual a 4. Então, o ponto B pertence à circunferência. O ponto C, de coordenadas 1 e 1 sobre 2, né? Então, o x é 1, então vai ficar 1 menos 2 ao quadrado, mais o y, né? Que é 1 sobre 2, menos o 0 elevado ao quadrado. 1 menos 2, menos 1, mais 1 sobre 2 menos 0, 1 sobre 2. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 sobre 2 elevado ao quadrado vai dar 1 quarto, né? Que vai ser 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Tiro o MMC, que será 4, né? De 4 e 1. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Aí 4 mais 1, 5. 5 sobre 4. 5 sobre 4 é menor do que 4, né? Porque isso daqui vai dar 1, alguma coisa. Então, como é menor do que o raio,
o resultado aqui foi menor do que o raio, então esse ponto é interno à circunferência. O ponto D, de coordenadas 0 e 2, então seria 0 menos 2 ao quadrado mais o y, que é 2, 2 menos 0 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, mais 2 menos 0, 2. 2 ao quadrado, 4 também. 4 mais 4, 8. 8 é maior que 4. Então, esse ponto D aqui é externo à circunferência. Então, essas são todas as respostas da questão 16, né? Questão 16, né? O A é externo, o B pertence, o C é interno e o D é externo. Questão 17. No plano cartesiano, ao lado está representado um alvo de dardo composto por 3 circunferências concêntricas de centro C de coordenadas 5 e 8, concêntricas, né? Isso quer dizer que o centro é o mesmo, né? E fica uma dentro da outra. E raios de medida 1, 3 e 6, né? Ao lançar um dado, o competidor recebe 50 pontos se acertar na região em vermelho, 30 pontos se acertar na região verde e 10 pontos se acertar na região azul. No caso do competidor acertar uma circunferência que limita as regiões, a pontuação recebida corresponderá à da região de maior valor limitada pela circunferência acertada. Caso não acerte o alvo, o competidor não receberá pontuação. Ou seja, se ele acertar, digamos, aqui nessa pontuação, nessa linha verde, então ele vai receber a pontuação da linha verde, né? Porque seria a pontuação a maior pontuação, né, da região limitada, né? Então seria a verde, né, que daria 30 pontos. A letra A pergunta: escreva a equação correspondente a cada circunferência que compõe o alvo no plano cartesiano. Então, ele deu o centro. Aí, aqui seriam os raios, né? Lembrando que o raio tem que estar ao quadrado, né? Então, esses valores ficarão ao quadrado. Então, na esfera vermelha, só é a gente substituir, né? O centro, o x vai ser, o x do centro é o A, né? Y do centro é o B, então vai ficar x menos 5 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a o raio da vermelha, que é 1, né? Que é a menor. Da segunda vai ser o da verde e da terceira vai ser o da azul. Então ficaria 1 ao quadrado. Então 1 ao quadrado dá 1. Então seria a resposta a equação reduzida da circunferência vermelha seria x menos 5 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a 1. Observe que a verde, como o centro é o mesmo, então o que vai mudar vai ser apenas o raio. Então será a mesma conta mudando o raio, que da segunda é 3. Então 3 ao quadrado, 9. Na terceira, na esfera azul, na circunferência azul, né? Só é substituir aqui o raio por 6, né? 6 ao quadrado, 36. Então, resposta da vermelha, né? X menos 5 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a 1. Da verde, x menos 5 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a 9. E da azul, x menos 5 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a 36. Na letra B, pede: determine a pontuação recebida por um competidor ao acertar um dado
no ponto de coordenadas. Aí deu 4 pontos aqui. Então, a equação da circunferência, né? Então, o raio aqui seria r ao quadrado de 1. Quando r for 1, vai ser 1, né? Aí, o segundo raio ao quadrado, né, da circunferência, né, verde será 9. E da circunferência azul será 36. E aqui ele deu o ponto, né? Para saber se ele acertando nesse ponto, quantos pontos ele receberia, né? Então, como ele quer saber esse ponto, só é substituir aqui o ponto e observar o valor final para saber se ele vai estar na circunferência vermelha, verde ou azul. Então, o ponto aqui foi 5 e 6, então seria 5 menos 5 ao quadrado mais 6 menos 8 ao quadrado. 5 menos 5 dá 0. 6 menos 8 menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, 4. Né? Observe que a equação da circunferência, né? Ela é do modelo que fica o r ao quadrado, né? Então, esse número aqui está elevado ao quadrado. Então, o 4 é maior do que 1 e menor do que 9, ou seja, né? Ele está na região verde, logo receberá 30 pontos, né? Isso no primeiro ponto. Ao segundo ponto, de coordenadas 1 sobre 2 e 7, né? A gente substitui, né? Aí vai ficar x menos 5 ao quadrado, né? Então, 1 sobre 2 menos 5 ao quadrado, mais 7 menos 8 elevado ao quadrado. Tiro o MMC aqui, né? Que dá 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. Vezes 5, 10. E 7 menos 8, menos 1. Então, 1 menos 10, menos 9. Menos 9 ao quadrado. Menos 9 sobre 2 elevado ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, 1. Menos 9 sobre 2 elevado ao quadrado vai dar menos 9 ao quadrado, 81. 2 ao quadrado, 4. E mais um 1. Tiro o MMC, de 81 sobre 4. Vou tirar o MMC de 4 e 1, né? Vai dar 4. 4 dividido por 4, 1. Vezes 81, 81. 4 dividido por 1, 4. Vezes 1, 4. 81 mais 4, 85. 85 sobre 4, que dá aproximadamente a 21,2, né? Que 21,2 é maior do que 9 e menor do que 36, ou seja, ele vai pertencer à região azul. Então, 10 pontos. Outro ponto aqui de coordenadas 8 e 8. Então, seria 8 menos 5, né? Que seria x menos 5 mais y menos 8 elevado ao quadrado, né? Então, seria 8 menos 5, 3 ao quadrado. 8 menos 8, 0 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E 9, né, é igual a 9, né? Então, isso quer dizer que ele pertence à circunferência verde aqui, né? E está em cima dessa linha verde. Então, diz que quando acerta nessa região, vale a maior pontuação, né? Porque fica entre a verde e a azul aqui, nessa linha que limita aqui as duas regiões. Então, ele recebe a maior pontuação, que é 30 pontos. O outro ponto seria de coordenadas 9 sobre 2 e 15 sobre 2. Então, seria 9 sobre 2 menos 5 ao quadrado, né? Que a equação é essa, né? X menos 5 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado. E aqui o valor do raio ao quadrado. Então, 9 sobre 2 menos 5, tiro o MMC, que dá 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes 9, 9. 2 dividido por 1, 2. Vezes 5, 10. Isso tudo ao quadrado. Mais o MMC de 2 e 1, né? 2, né? 2 dividido por 2, 1. Vezes 15, 15. 2 dividido por 1, 2. Vezes 8, 16. Então, 9 menos 10, menos 1. Menos 1 sobre 2. Mais 15 menos 16,
menos 1. Menos 1 sobre 2. Isso tudo ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Então, vai ficar 1/4 mais 1/4, né? Que é a mesma potência aqui. Então, somando 1/4 mais 1/4, vai ficar 1 mais 1, 2. 2/4, né? Soma e conserva o denominador, né? Que são denominadores iguais. Aqui nós podemos simplificar por 2. O resultado vai ser 1,5. Que 1,5 é 0,5, né? Que é menor do que 1. Então, 1,5 é menor do que 5, ou é menor do que 1 sobre 2 é menor do que 1. Então, esse ponto aqui pertence à região vermelha, né? Então, 50 pontos. A letra C. No lançamento de 4 dardos, um competidor acertou os pontos, né? A, 0,11, B, 5,5, C, 3,7 e D, 4,2. Qual foi a pontuação total obtida por esse competidor? Então, é bem parecido com o que nós já fizemos, né? Pega a primeira parte da equação, isso é substituir o ponto aqui e observar em qual região fica o ponto para dizer quantos pontos foi feito, né? Então, seria o ponto 0 e 11, então seria 0 menos 5 ao quadrado, mais y, né, que é 11, 11 menos 8 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, né? 11 menos 8, 3, 3 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. E 34 vai estar entre 36 e 9, né? Então, pertence à região azul aqui, né? Então, se pertence à região azul, 10 pontos. O ponto aqui de coordenadas, o ponto B de coordenadas 5 e 5, né? Então, a gente substitui aqui. Então, 5 menos 5 ao quadrado, mais, né? 5 menos 8 ao quadrado. 5 menos 5, 0 ao quadrado. Aí 5 menos 8, menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9. Então, 9 é igual a 9. Então, está sobre a circunferência que limita as regiões azul e verde. Então, como recebe a pontuação da maior, tem que receber da região de maior pontuação, então vai ser a verde, né? Então, região pontuação da verde, 30 pontos. O ponto C, coordenadas 3 e 7, aí faz 3 menos 5 ao quadrado, mais 7, substitui aqui no lugar do y, né? 3 no lugar do x, aí 7 menos 8 ao quadrado. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 ao quadrado, mais 7 menos 8, menos 1 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1, 5. E 5 é maior que 1 e menor do que 9. Então, pertence à região verde, né? Então, 30 pontos. Questão D. Questão D não. Ponto D, né? De coordenadas 4 e 2. Aí vai ficar o x, né? Aqui no lugar do x, bota o 4. 4 menos 5 ao quadrado, mais o y, né? Menos 8 ao quadrado. O y é 2. Então, 4 menos 5, menos 1 ao quadrado. 2 menos 8, menos 6 ao quadrado. 1 menos 1 ao quadrado, 1. Menos 6 ao quadrado, 36. 1 mais 36, 37. Como 37 é maior que 36, né? Então, esse ponto está fora do alvo, né? Está fora até está fora da circunferência azul. Então, ele não recebeu pontuação por esse. Então, o valor total da pontuação foi 30, mais 30, mais 10. Então, a pontuação total foi 70 pontos. Questão D. No lançamento de 3 dardos, um competidor obteve 90 pontos. Quais as coordenadas dos 3 pontos que ele acertou no alvo, né? Então, aí teria várias respostas, né? Então, como teria várias respostas, né? Na letra B aqui já deu pontuação de alguns pontos. Eu poderia pegar, ó, esse ponto seria 50, com esse e com esse. Daria os 90 pontos. Então, essas seriam as 3 coordenadas. Então, eu vou pegar
essa coordenada aqui, né, que dá 50 pontos, essa daqui que dá 10 pontos, vai ficar faltando uma coordenada de 30 pontos. Eu vou mostrar aqui como seria para a gente calcular, né? Então, para ter 30 pontos, né, ele teria que estar, o raio teria que estar entre, teria que ser maior que 1 ou e menor ou igual que 9, né? Então, digamos, eu olhava aqui na minha equação, aí se o x for 4, aqui vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? E aqui eu pensaria 1. Aí se aqui for 6, vai ficar menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 com 1, 5. Então 5 vai estar entre eles dois, né? Então esses dois pontos serviriam. Então, substituindo aqui, né? Ficar 4 menos 5 ao quadrado, mais 6 menos 8 ao quadrado. 4 menos 5 menos 1 ao quadrado. 6 menos 8 menos 2 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 ao quadrado, 4. 1 mais 4, 5, né? E 5 está aqui, entre 1 e 9. Então, vai pertencer à região verde, no caso, 30 pontos. E aí, completaria a minha outra coordenada aqui, né? Coordenadas aqui, tipo um ponto C de coordenadas 4 e 6. Seria a resposta da letra D, da questão 17.